Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, a senhora procuradora da Fazenda do Estado, o senhor secretário-diretor-geral, senhoras e senhores, eu declaro aberta a 16ª sessão da Primeira Câmara. A ata da 15ª sessão ordinária, realizada em 27 de maio, encaminhada previamente a Vossas Excelências, encontra-se sobre a mesa. Se não houver objeções, vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada, colham-se as assinaturas. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de serem iniciados os trabalhos do dia, eu indago ao senhor procurador do Ministério Público de Contas se Sua Excelência deseja fazer sustentação oral ou ter vista de qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Senhora Presidente, o Ministério Público deseja realizar sustentação oral no item número 17 e também solicita a vista antecipada do item número 27. Obrigado. Anotado. Então, sustentação oral, o item 17 da relatoria do eminente conselheiro Renato Martins Costa e pedido de vista antecipada, retirado de pauta, né? O item 27, que é do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Então, eu passo aos itens, ao meu encargo. A pauta estadual, eu relato inicialmente o número 1 da pauta, o primeiro item. Em exame, uma representação formulada contra o edital do pregão eletrônico instaurado pela Casa Civil, objetivando a prestação de serviços de apoio na organização de eventos. A TJ, PFE e Ministério Público de Contas consideraram improcedentes a representação. Na esteira das ponderações de ATJ, PFE e Ministério Público de Contas, penso que as impugnações tecidas pela representante não devem prosperar, face às alegações trazidas pela representada. Entendo que a origem conseguiu comprovar que houve o atendimento das condições de habilitação pela licitante vencedora, que ofertou o menor preço. Assim, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu acompanho a instrução e, atendo-me exclusivamente aos aspectos suscitados na inicial, eu voto pela improcedência da representação. É um voto que está em discussão, votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 2 da pauta. Tratam os autos de concorrência do tipo técnica e preço e decorrente contrato, objetivando a elaboração de estudos e projetos para ampliação do sistema de tratamento de esgoto sanitário da cidade de Peruíbe, São Vicente, Bertioga e da região metropolitana da Baixada Santista, correspondente à segunda etapa do programa Onda Limpa. Após a apresentação de justificativas e documentos, os pareceres de engenharia e econômico-jurídicos de ATJ convergiram pela regularidade da matéria, que foram acompanhados pela PFE. Por sua vez, o Ministério Público de Contas entendeu correta a fixação de regimes distintos. No entanto, assinalou que houve violação às súmulas número 22, 23 e 30 dessa Corte, manifestando-se pela irregularidade da matéria. É uma síntese do relatório, eu passo ao voto. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acolho as justificativas ofertadas pela Sabesp. Eu observo que não houve estipulação no instrumento convocatório de prova de capacidade técnico-profissional, afastando a possível ofensa à súmula número 23 dessa Corte. Também por esse motivo, não houve afronta à súmula número 22, pois a pontuação relativa à experiência profissional foi atribuída exclusivamente na fase de avaliação de proposta técnica, e em percentual razoável, de 30%. Com relação à parcela de maior relevância, eu pondero que se trata de elaboração de um projeto executivo de uma estação de tratamento de esgotos, cujo funcionamento se utiliza de lodos ativados, o que difere substancialmente dos demais processos. Portanto, em se tratando de projeto executivo e não de execução de obra, entendo que esse requisito, no caso concreto, encontra-se devidamente justificado. Eu ainda
ressalto que participaram do certame 9 empresas, todas classificadas, evidenciando a competitividade do certame. Nessa conformidade, eu acompanho as manifestações favoráveis do setor de ATJ Engenharia, ATJ Economia Financeira, bem como da PFE, e voto pela regularidade da concorrência do contrato assinado entre a Sabesp e a empresa Estudos Técnicos e Projetos ETEP Limitada. É um voto que está em discussão. Votação. Aprovado. O item 3 da pauta, eu retiro o processo da pauta com retorno ao gabinete. E passo a relatar, eu peço vênia para relatar em conjunto os itens 4 a 6 da pauta. Também encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências. No item 4, se examina o pregão, o contrato e a execução contratual de ajuste celebrado entre a FDE e a transportadora turística Benfica Limitada, objetivando a prestação de serviços de transporte escolar. Instada a se manifestar quanto aos veículos utilizados para a consecução do objeto, foram apresentados pela Fundação esclarecimentos e documentos. Já o item 5 cuida da contratação efetuada por dispensa de licitação pela Secretaria da Administração Penitenciária com a CODASP, visando a execução de obras e serviços de motomecanização. Foi aplicado prazo aos responsáveis, que também apresentaram justificativas e documentos. Já o item 6 cuida do contrato antecedido de pregão, que foi firmado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também, após a notificação, a contratante ofertou esclarecimentos e documentos. Levados os feitos para análise de ATJ, as manifestações convergiram pela regularidade. PFE, Ministério Público de Contas e SDG, nos feitos em que atuaram, se pronunciaram pela regularidade das matérias. É uma síntese do relatório. Também entendo que os apontamentos foram devidamente esclarecidos com as razões de defesa juntadas pelos responsáveis. Nessa conformidade, meu voto acompanha a instrução e é pela regularidade dos atos praticados, sem prejuízos de recomendações que contam dos votos individualizados que serão juntados em cada um dos processos. São votos que estão em discussão, votação, aprovados. Também passo a relatar em conjunto os itens 7 a 13 da pauta, com relatório e voto previamente encaminhado a vossas excelências. Em exame, prestações de contas de recursos repassados pela Secretaria de Estado da Educação, de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde e pela Casa Civil, a entidades do terceiro setor e prefeituras municipais elencadas nos autos para o desenvolvimento de objetos constantes dos convênios que deram suporte aos repasses. Na análise dos atos praticados, os órgãos instrutivos e técnicos desse tribunal e a PFE se manifestaram no sentido da regularidade da matéria. O Ministério Público de Contas não apontou qualquer objeção aos atos praticados. Da análise dos autos, constata-se que não foram apontados senões quanto à aplicação dos recursos, tendo sido observadas as normas que regulam a matéria e expedidos competentes pareceres conclusíveis favoráveis pelos órgãos concessores. Nessa conformidade, na esteira das manifestações incertas nos autos, meu voto no sentido da regularidade das prestações de contas, com quitação dos responsáveis, sem prejuízo de recomendações que contam nos votos individualizados que serão juntados aos processos. São votos que estão em discussão, votação, aprovados. Para relatar os itens 14 a 17, a palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente conselheiro Dimas Ramalho, os eminentes procuradores, doutor Tiago Pinheiro Lima, doutora Cristina Cavezali e a todos os presentes. Com relatórios e votos individualizados, senhora presidente, de 14 a 16. São termos aditivos e de recebimento, pregão eletrônico e contrato, pregão presencial e contrato, matérias de interesse respectivamente da CPTM, da Secretaria de Estado da Agricultura e da Prodesp. A instrução de todos os processos foi convergente no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham com as recomendações pertinentes. Em discussão, votação, aprovados. O 17, relato para sustentação oral
do Ministério Público de Contas um recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou irregulares os atos de admissão de pessoal relativos ao exercício de 2004 da Universidade de São Paulo. O fundamento da decisão, basicamente, foi o fato das contratações terem sido realizadas posteriormente à deliberação do TC 32.275/2001 e as funções não terem sido criadas em lei, em desacordo com o determinado pelas normas regentes, e também porque, em alguns casos, a Universidade de São Paulo não informou a data de criação da função autárquica para que o tribunal pudesse checar o respeito àquilo que havia sido deliberado anteriormente. As razões da universidade estão transcritas no relatório encaminhado e a instrução de ATJ, chefia e PFE foi pelo improvimento, enquanto SDG dá provimento parcial exclusivamente para regularizar a situação de um determinado servidor. É a síntese do relatório. Passo a palavra ao procurador Tiago Pinheiro Lima para o período regimental. Senhora presidente, senhor conselheiro relator, senhor conselheiro Dimas, senhora procuradora da Fazenda. Já tive diversas oportunidades para me manifestar por escrito sobre o tema e quero aproveitar esse momento para tentar esclarecer, até mesmo para a universidade, que, a meu sentir, a deliberação desta Corte em 2004, e o conselheiro Renato aqui estava, regularizando uma situação fática existente, não autorizou essas universidades a continuarem utilizando esses claros de vagas criados por atos normativos secundários. A universidade faz crer no recurso, em diversos processos em que já atuei, de que os cargos criados entre a Constituição de 88 e a deliberação deste tribunal, no dia 7, publicada no Diário Oficial, no dia 7/5/2004, estariam regularizados, como se o tribunal tivesse capacidade legislativa para sanar um vício de origem referente à criação desses cargos por resolução. A meu sentir, conselheiro Renato, e se eu estiver errado, gostaria que Vossa Excelência assim dissesse, o tribunal, em 2004, com fundamento no princípio da estabilidade das relações jurídicas, garantindo a segurança jurídica do ponto de vista objetivo e a proteção da confiança do ponto de vista subjetivo daquelas pessoas que se submeteram ao concurso público e que ali estavam ocupando um cargo criado por resolução, adotou um entendimento de convalidar os efeitos de atos já praticados e não regularizou a criação de cargos por resolução. Portanto, uma vez ocorrendo a vacância desses cargos, as universidades não mais podem provê-los com servidor, com outras pessoas, porque esses cargos não existem. E mais, esses cargos, ainda criados antes da Constituição de 88, também não existem, porque a Constituição de 69 já exigia, no artigo 57, inciso 2, que os cargos fossem criados por lei. Portanto, essas resoluções, mesmo anteriores à Constituição de 88, também são inconstitucionais, porque elas não buscam fundamento, elas buscam fundamento de validade com a Constituição da época. E elas eram inconstitucionais, porque a Constituição já exigia que o provimento de cargos, que a existência desses cargos se desse por lei. Portanto, por essas razões, e mais, senhor conselheiro Renato, a defesa apresenta o argumento de que, em 2008, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou uma lei criando mais de 8 mil cargos, 8 mil empregos públicos. Ocorre, senhora conselheira Cristiana,
que essa lei também é inconstitucional. O artigo 39 da Constituição, de 88, em sua redação originária, que é a que permanece até hoje em vigor, estabeleceu o regime jurídico único. Ou seja, os entes, os órgãos estatais só podem ter um único regime jurídico para os seus servidores. A emenda constitucional 19 alterou e passou a permitir a dualidade de regimes em um mesmo órgão. Ocorre que, em agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal, através de uma medida cautelar na ADIM 2135, declarou inconstitucional, ou julgou inconstitucional, essa alteração e repristinou a regra originária da Constituição de 88. Portanto, a partir de agosto de 2007, também já não era mais possível a dualidade de regimes. E essa lei é de dezembro de 2008. Portanto, ela também padece de um vício de inconstitucionalidade e ela não vai ter o condão de validar essas contratações posteriores. Portanto, por essas razões, senhor conselheiro Renato, o Ministério Público opina pelo não provimento do recurso. E aproveita o momento, muito preocupado com essa situação que envolve as universidades do Estado de São Paulo. Tenho observado pela imprensa, pelos julgados do tribunal, que existe uma força política muito forte no sentido de pressionar até mesmo o governo do Estado para aumentar os repasses das universidades. Ocorre que se o Estado de São Paulo repassar todo o seu orçamento para as universidades, elas vão dar um jeito de gastar esse dinheiro. Eu percebi que, fazendo um estudo de como ocorreu essas vinculações da receita de ICMS, fruto de um decreto de 89, após uma pressão de um movimento chamado SOS Universidade, no final do ano de 88, eles conseguiram essa vinculação do ICMS, percentual de 8,4%. Depois, em 1994, aumentou para 9,54%. Portanto, todos os dias temos acompanhado na imprensa que existe uma força, uma pressão para que se aumente o valor desse repasse, ou seja, que aumente o valor dessa vinculação. Ocorre, senhores conselheiros, senhor diretor-geral, fiz algumas pesquisas e observei que o orçamento da USP ele supera o orçamento da Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os três maiores universidades federais têm um orçamento, uma despesa, segundo a pesquisa que fiz no portal da Transparência do Governo Federal, tem despesas inferiores, somadas as três, ao que tem somente a Universidade de São Paulo. Portanto, não é falta de recurso. Essa semana, o atual reitor concedeu uma entrevista dizendo que a Universidade de São Paulo tem 3 professores para cada professor, enquanto que uma universidade com números semelhantes, como a de Bolonha, na Itália, tem 1 servidor para cada professor. Na última gestão, os salários subiram 73% acima da inflação. Todos nós temos conhecimento diário aqui nos processos que as universidades paulistas violam a lei nas incorporações de gratificações irregulares, fazem os efeitos cascatas e isso gera um custo demasiado. Além dos pagamentos inconstitucionais acima do teto. Portanto, senhores conselheiros, com base em todas essas informações e outras, que encurto razões, para não me alongar, o Ministério Público aproveita esse momento para conclamar Vossas Excelências e até mesmo, se for possível, utilizar as notas taquigráficas para instar a presidência, com a concordância de Vossas Excelências, a ser aprovada uma auditoria especial especificamente no regime jurídico de servidores, para fazer uma análise da quantidade, de como é gasto, dessas irregularidades que o tribunal constata dia a dia, sessão a sessão, até para que o tribunal possa se posicionar a respeito disso e possa responsabilizar quem tiver de ser responsabilizado. Essa ideia hoje é fruto, que eu passo aos senhores, é fruto de um artigo publicado na Folha, em que o articulista menciona a necessidade da realização de uma auditoria por um órgão independente. E eu entendo que o artigo 70 da Constituição deu legitimidade para que o Tribunal de Contas seja esse órgão a fazer um exame aprofundado do porquê as universidades de São Paulo passam por essa situação
que, no ano de 2014, houve um aumento de 8,9% até o mês passado, no aumento do repasse, sendo que as despesas também aumentaram mais do que isso e já somam, só com o pessoal, 104% do orçamento. Ou seja, eu não sei como o ano vai terminar para essas universidades com gastos tão altos. Por essa razão, senhor presidente, o Ministério Público opina pelo não provimento do recurso, aproveita esse processo para trazer ao debate desta Corte essa situação e propõe que o tribunal faça uma auditoria especial, especificamente no que se refere ao pessoal, para fazer análise dos pagamentos acima da Constituição, acima do teto constitucional, incorporações indevidas e o porquê deste gasto com o pessoal, a exemplo do que o TCU fez com relação ao Congresso Nacional. Muito obrigado. Eu retorno a palavra ao conselheiro relator. Um cumprimento o eminente procurador pela sustentação. Eu me atenho inicialmente ao quanto devemos decidir neste processo. Neste processo, há um recurso quanto a admissões de 2004. A matéria foi inicialmente muito bem posicionada pelo Dr. Tiago Pinheiro Lima e faço daquela análise inicial de Sua Excelência minhas razões de decidir para, nesse aspecto, negar provimento ao recurso. Há uma exceção para que sejamos fiéis ao deliberado no TC que estabeleceu o balizamento da análise dessas situações. Há um funcionário, o senhor Antônio Marcos Amorim, contratado para a função de bibliotecário, teve o posto de trabalho criado em 1º de 10/86, antes da Constituição de 88. Para que sejamos coerentes com a linha decisória lá adotada, este servidor especificamente merece ter o registro da sua admissão efetivado. Quanto ao requerimento final de Vossa Excelência, doutor Tiago, ele, com a devida vênia, me parece deslocado da esfera cabível. Nós estamos nos limites estreitos de um recurso de admissão de pessoal no ano de 2004. Não que o requerimento e as ponderações de Vossa Excelência sejam descabidos, eles são totalmente pertinentes, mas eles não cabem neste processo. Caso o Ministério Público de Contas, que oficia nas contas da universidade dos exercícios, pelo menos dos exercícios de 2011, pelo menos nos exercícios de 2011 até 2013, entenda no bojo daqueles processos de formular requerimento nesse sentido, me parece que a matéria estaria ali, sim, bem posicionada. Respeitosamente a posição que eu submeto a Vossas Excelências, senhora presidente. A matéria continua em discussão, a matéria está em discussão, mas eu quero relembrar que recentemente o Tribunal Pleno, atendendo a pedido do conselheiro decano Antônio Roque Cittadini, determinou uma auditoria nas contratações das 3 universidades paulistas, USP, Unicamp e Unesp. Muito bem lembrado. Né? Então, Excelência tem toda a razão. Excelência tem razão. Uma auditoria que está em andamento, o tribunal está atento a toda essa situação. As contratações de acordo com a resolução, das resoluções, por meio de resoluções. A matéria continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto do conselheiro relator. Agora, para os itens 18 a 35, a palavra do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora da Fazenda Estadual, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor diretor-geral, senhores funcionários, advogados, peço permissão para relatar os itens 18 e 19 da pauta, senhora presidente. Perfeitamente. É um contrato celebrado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e a empresa Skill Segurança Patrimonial Limitada, que visa a prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial armada. Em análise, representação formulada pela empresa Suporte Serviço de Segurança Limitada, contra a classificação da proposta vencedora, por entender inexequível. Os esclarecimentos prestados conseguiram, com êxito, afastar ou minimizar
as impropriedades apontadas na matéria. Aponto ainda que o representante não trouxe aos autos nenhuma prova ou indícios de que o preço ofertado pela empresa vencedora seria inexequível. Acolhendo, portanto, o posicionamento unânime dos órgãos de instrução e técnicos dessa Casa, assim como da Procuradoria da Fazenda do Estado, eu voto pela regularidade do pregão, do contrato em exame e pela improcedência da representação. É o voto, senhora presidente. Em discussão, votação, aprovado. Agora, senhora presidente, relato em conjunto os itens 20 a 30 da pauta. O item 27 sendo retirado a pedido do PMT. Sim. Perfeitamente. Conforme votos disponibilizados previamente, foram atendidas as exigências legais e prestado devido esclarecimento. Eu voto pela regularidade dos itens 20 a 30, excetuado o item 27 da pauta, e pelo conhecimento do termo de desenvolvimento diretivo do objeto do contrato de evolução da garantia referente ao item 30. É meu voto. Votos que estão em discussão, votação, aprovados. Agora, senhora presidente, item 31, em análise, termos de aditamento de embolsa calção, referente a contrato entre a Companhia Metropolitana de São Paulo, Metrô, e a empresa Planet Environment Solution Limitada, visando a concessão de uso de áreas na estação do metrô de São Paulo. Esta Corte julgou definitivamente irregulares a concorrência e o contrato originários, assim como o termo de aditamento precedente, aplicando seus aditivos em tela, portanto, o princípio da acessoriedade. Voto pela irregularidade dos termos aditivos e pelo conhecimento do endosso à calção. É o voto, senhora presidente. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Agora, item 32, prestação de contas da importância de R$ 19.122.222,20, repassados pela Secretaria de Estado da Saúde, através da Coordenadoria de Gestão e Contrato de Serviço de Saúde, a Associação Beneficente de Saúde Santa Marcelina, no exercício de 2011. O demonstrativo da despesa evidencia que somente com o serviço de terceiros foi despendida a importância de R$ 9.784.253,31, ou seja, mais de 51% da receita e aproximadamente 49,59% total da despesa. Aliás, não poderia ser diferente, já que não consta sequer um médico no quadro de cargo e salário do âmbito gerenciado, denotando a quarteirização de atividade fim. Aponto ainda que a Secretaria da Saúde não possuía condições de garantir a cobertura assistencial à população usuária, o ambulatório médico especializado Zona Leste, e assim assinou contrato de gestão com outro ente, a Associação Beneficente de Casa de Saúde Santa Marcelina, que igualmente não tem recurso, principalmente humano, para tanto, ficando sem sentido a parceria. Assim, eu voto pela irregularidade da prestação de contas e análise e deixo de condenar a entidade a prestação dos valores, uma vez que não há prova do desvio do numerário, dano evidente aos cofres públicos. É o voto, presidente. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Agora, relato em conjunto os itens 33 a 35 da pauta. 33 é prestação de contas de serviço de recursos públicos 2012, originária de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e as prefeituras de Orlândia, Buritizal, Miguel Lopes, Salles de Oliveira, Guará, Ipuã, Morro Agudo, Aramina, Igarapava, Nuporanga, São João da Barra e Toerava. 34, prestação de contas e repasse público do exercício 2012 entre convênio da Secretaria de Estado da Educação e a Associação de Pais e Amigos Excepcionais da PAI de Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela. E 35 é prestação de contas de serviço de recurso público de 2009, de contrato de gestão entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Santa Casa de Votuporanga. Conforme votos disponibilizados previamente, foram prestadas devidas justificativas atendidas os pressupostos legais. Eu voto pela regularidade do item 33 e pela regularidade com ressalvas dos itens 34 e 35 da pauta. Em discussão e votação, aprovados. Encerrada a pauta estadual, eu agradeço a presença da Procuradora da Fazenda do Estado, doutora Cristina Cavezali. E passamos, então, à nossa pauta municipal. Eu relato os itens a meu encargo.
Inicialmente, eu relato em conjunto os itens 36 e 37 da pauta. Encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Em exame, um contrato celebrado entre a Prefeitura de Bauru e a empresa Osvaldo Brambila Transportes Coletivo Limitada, visando a prestação de serviço de transporte escolar. Em análise também, no item 37, a representação comunicando possíveis irregularidades no procedimento licitatório. No exame da matéria, a fiscalização concluiu pela regularidade da licitação, porém considerou irregular o contrato por não comprovar o atendimento de cláusulas relacionadas à documentação e disponibilização dos veículos, envolvendo também a média máxima aceitável alusiva à idade de fabricação na prestação dos serviços. A assessoria técnica, sob o prisma econômico-financeiro, opinou pela regularidade. No aspecto jurídico, irregularidade. Chefia de ATJ entendeu pela procedência da representação e irregularidade dos atos. Já a SDG opinou pela improcedência da representação e pela irregularidade da licitação e do contrato. É uma síntese do relatório, eu passo ao voto. Inicialmente, eu destaco que os preços que serviram de estimativa para a realização do certame licitatório não refletiam, no âmbito local, a real situação de mercado. Demais disso, observe que nem todos os veículos se encontravam devidamente vistoriados no prazo fixado no contrato, não restando efetivamente demonstrado, por consequência, o atendimento da cláusula exigindo média etária de fabricação não superior a 12 anos. Em relação às impropriedades aventadas na representação, em exame, aliando-me à posição externada por SDG, entendo que a visita técnica era facultativa e estabelecida com amplitude suficiente e poderia ser realizada por funcionário da empresa, por diretor representante da licitante, não infringindo a súmula 25 desse tribunal. Sendo afastada também a respeito a objeção suscitada no item do edital envolvendo o condutor de veículos, uma vez que a exigência foi destinada somente ao vencedor do certame. Feitas essas considerações, eu voto pela irregularidade do pregão e do contrato e pela improcedência das representações. Eu voto ainda pela aplicação de multa pecuniária individual no valor de 200 UFESPs às autoridades signatárias do termo contratual. Senhor Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, prefeito de Bauru, e a senhora Maria José Majô, secretária de Educação. Voto que está em discussão. Votação aprovado. Os itens 38 a 40 eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Eu relato agora os itens 41 e 42 da pauta, encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências em exame prestações de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Guarulhos ao Conselho Escolar da Escola José Jorge Ferreira e pela Prefeitura de Campos do Jordão, a Fundação São Paulo Apóstolo, no exercício de 2012 e 2010. Os órgãos instrutivos da Casa se manifestaram pela regularidade da matéria. O Ministério Público de Contas não apontou objeções ao prosseguimento dos feitos. Eu acompanho a instrução e voto no sentido da regularidade das prestações de contas, sem prejuízo de recomendações constantes nos votos individualizados que serão juntados aos autos. São votos que estão em discussão, votação, aprovados. Eu passo a relatar agora o item 43 da pauta. Trata-se das contas da Câmara Municipal de Mirassol referentes ao exercício de 2002. Conforme relatório e voto já previamente disponibilizado a Vossas Excelências, verifica-se dos demonstrativos que a edilidade mantém quadro de pessoal cuja totalidade é composta por servidores nomeados em comissão. Na verdade, os 11 cargos existentes estavam ocupados. Ademais, conforme exposto pela fiscalização, parte dos cargos em destaque não admitia nomeação direta, mesmo porque não havia norma regulamentando as funções desempenhadas. Também faço realce ao fato de que o quadro elaborado pela fiscalização, a indicação de que o preenchimento dos cargos em comissão não estabeleceu graduação acadêmica superior. Portanto, o quadro de servidores não guarda amparo nos preceitos constitucionais.
Eu lembro ainda que, nos termos do voto proferido sobre as contas de 2008, cujo acordo foi publicado no Diário Oficial no dia 4 de dezembro de 2009, já havia expressa recomendação para que a Origem adotasse medidas saneadoras e doravante observasse o regular procedimento a respeito do tema. No mesmo sentido, o exame das contas de 2009, cuja decisão veio a ser conhecida por meio do Diário Oficial de 3 de junho de 2011, também fez menção para que a Origem adequasse seu quadro de pessoal às disposições da Constituição Federal. Sendo assim, houve tempo suficiente ao conhecimento e à regularização da matéria. Nessas condições, com base no artigo 33, inciso 3, letras B e C, parágrafo 1º da Lei Complementar 709, voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Mirassol relativas ao exercício de 2012 e aplico ao responsável, o senhor Emílio Brandemarte Neto, presidente do Legislativo à época, multa no que estipula equivalente a 200 os FESPs. Diante da situação detectada, eu encaminho essas informações ao Ministério Público Estadual. É o voto que está em discussão, votação, aprovado. Eu passo a relatar agora em conjunto os itens 44 e 45 da pauta. Exame contas das câmaras municipais de Iporanga e Itu, referente ao exercício de 2012. Eu vou ter um momentinho só, que aqui na minha pauta está trocado. Erro do computador, né? Iporanga, exercício de 2011, e Itu, exercício de 2012. A instrução dos autos demonstrou atendimento aos limites fixados, tanto na Constituição Federal quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, eu voto pela regularidade, com ressalva, das contas em apreço com quitação dos responsáveis, sem prejuízo de recomendações constantes nos votos individualizados que serão juntados aos processos. Votos que estão em discussão, votação, aprovados. O item 46, eu retiro o processo de pauta com retorno ao gabinete. Eu passo a relatar o item 47 da pauta. Encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Cuidas das contas do município de Ocauçu, referente ao exercício de 2012. As contas encontram-se comprometidas em razão do insuficiente pagamento de precatórios e da realização de gastos com publicidade em período vedado pela lei eleitoral. Nesse sentido, eu voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura de Ocauçu, exercício de 2012, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes no voto. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Passo a relatar o item 48 da pauta, contas do município de Guararapes, relativas ao exercício de 2012. Encaminhei previamente relatório e votos a Vossas Excelências. Verifica-se dos demonstrativos que houve cumprimento dos principais índices constitucionais e legais avaliados por essa Corte. Assim, voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Guararapes, exercício de 2012, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes no voto. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Passo a relatar o item 49 da pauta. Em exame, um recurso interposto pelo município de Ribeirão Bonito e seu prefeito, Wilson Forte Júnior, em face do despacho publicado no Diário Oficial de 15 de outubro de 2013, que lhe aplicou multa de 160 FESPs em razão do reiterado atraso na remessa de documentos ao sistema Aldesp. Em face da sua intempestividade, em preliminar, meu voto é no sentido não conhecimento do apelo. É o voto que está em discussão, votação, aprovado. Passo a relatar o item 50 da pauta. Trata-se de um apartado das contas da municipalidade de Luiz Antônio no exercício de 2003,
para análise da remuneração dos agentes políticos, a qual foi julgada irregular e determinada devolução de valores. Negado o provimento ao recurso ordinário interposto, a decisão transitou em julgado em 30 de junho de 2010. Fixado o prazo para adoção de providências pela municipalidade, o chefe do executivo, à época, optou por pleitear a suspensão dos autos, tendo em vista o ingresso de medida judicial até então não acolhida naquele fórum. Diante disso, foi aplicada multa equivalente a 500 UFESPs ao hora recorrente, fixando-lhe o prazo de 30 dias para comprovar o cumprimento da obrigação. Agora, nessa fase recursal, nessa fase processual, examina-se o recurso ordinário interposto contra a dita decisão, certo que a TJ e SDG manifestaram pelo não provimento do apelo. Em preliminar, estando em termos, conheço do recurso. Ainda em preliminar, quanto ao pedido para suspensão dos presentes até que se obtenha decisão judicial definitiva nos autos do processo que tramita perante a 12ª Vara da Fazenda Pública, avalio que se confunde com o próprio mérito da questão, passando a decidi-lo. No mérito, considero que as razões apresentadas pelo recorrente não são aptas a reformar a sentença combatida. Primeiro, há de ser anotado que as decisões dessa Corte são autônomas e independentes, nos limites da sua competência atribuídas pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, e, sendo assim, o ingresso de ações no âmbito do Poder Judiciário não obsta o trâmite dos processos nessa Corte, à exceção de situações onde houver determinação expressa dessa situação. Não é o caso do presente processo, uma vez que o recorrente não apresentou, em momento algum, ter sido beneficiado por medida judicial que determinasse a suspensão desse processado. Ao contrário, observa-se da sentença combatida que o relator originário, ao decidir pela aplicação da multa, fez menção preliminar que a mencionada ação judicial promovida pelo responsável, que tramitava junto à 12ª Vara, culminou com sentença desfavorável ao autor. Em recente pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado, pode-se visualizar que o interessado interpôs a apelação cujo recurso não foi provido. Quanto ao descumprimento da ordem emanada para inscrição do débito em dívida ativa e execução do crédito municipal com vistas a garantir a reparação ao erário, observa-se que foi dirigida por meio de notificação pessoal e também por publicação no Diário Oficial. Ficou evidente, no entanto, que o recorrente não cumpriu a ordem emanada dentro do prazo estabelecido, razão pelo qual lhe foi aplicada a multa destacada. Portanto, não há o que retocar no decidido, motivo pelo qual deve prevalecer a decisão ora combatida. Nessas circunstâncias, o meu voto é pelo improvimento do recurso ordinário. É um voto que está em discussão, votação, aprovado. Passo a relatar o item 51 da pauta, em exame um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de Mauá, diante de sentença que considerou irregulares tomada de preço e contrato formalizado entre o Executivo e a empresa Joterra Terraplanagem, Pavimentações e Construções Limitada. A TJ e SDG manifestaram-se pelo não provimento do apelo. Em preliminar, recursos em termos, dele eu conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, revelou-se inadequada a exigência de comprovação pelos licitantes de índice de liquidez geral maior que 2. Não há justificativa técnica nos autos capaz de demonstrar a complexidade do objeto que ensejasse a estipulação de índice no quantitativo citado. Anoto que 4 empresas foram inabilitadas por não atender à condição exigida. Também houve a desclassificação de 5 licitantes que ofertaram, inclusive, preços inferiores à da contratada por apresentarem cronograma físico-financeiro e planilhas de quantidade e preços sem assinatura e número de registro profissional do CREA, uma vez que essa previsão não constava do edital. Pelo exposto, acolho as manifestações da TJ e SDG e voto pelo não provimento do recurso. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 52 da pauta, em exame um recurso ordinário interposto pelo senhor Esdras Higino da Silva, ex-prefeito de Guatapará, contra a sentença que julgou irregulares atos de admissão de pessoal relativos ao exercício de 2008. A instrução restou dividida, a TJ assessoria pelo improvimento, já a TJ chefia e SDG pelo provimento.
Em preliminar, eu conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, conforme relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, na esteira de manifestação de chefia de ATJ e SDG, entendo que as razões recursais devem ser acolhidas, de modo a reformar a sentença. No processo em exame, verifica a existência de apenas 4 admissões de professores de educação básica, para suprir necessidades da área de educação justificadas pela municipalidade, conforme documentos anexados. As contratações vieram a socorrer uma vacância de um professor à vista da desistência de um único aprovado no processo seletivo número 3 de 2007, aulas de inglês de 1ª a 4ª série que perduraram 1 mês e licença gestante de uma servidora e a outra de uma classe remanescente da disciplina de ciências. Diante do exposto, acompanhando a manifestação de chefia de ATJ e SDG, eu voto no sentido do provimento do recurso. É um voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Para os itens 53 e seguinte, a palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa, lembrando que no item 53 há pedido de sentação oral. Eu convido o Dr. Fábio Barbalho Leite a fazer parte da tribuna. Nós agradecemos, muito obrigada. Essa declinada, então passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Renato Martins Costa. Lá do item 53, cumprimentando o eminente advogado, doutor Fábio Barbalho Leite, que cuida de representação apresentada pelo senhor Fernando Chiarelli, apontando possíveis irregularidades em contratação emergencial da Prefeitura de Ribeirão Preto com a empresa Leão e Leão, sem licitação, com vistas à prestação de serviços de coleta de material vegetal em logradouros públicos. Justificativas apresentadas, assessoria de ATJ e SDG pela procedência, chefia de ATJ pela improcedência. Toda a imputação efetivada na inicial permeia que se responsabilize o então prefeito Antônio Palocci Filho pelos atos praticados. Então, de início, é necessário que se estabeleçam, melhor dizendo, as responsabilidades formais que foram apuradas quando do levantamento da matéria. Assento que o ex-prefeito Antônio Palocci Filho não firmou nenhum ato processual e documentalmente não participou de qualquer das tratativas formais de transação de dispensa licitatória. O ex-secretário municipal de infraestrutura, João Teodoro Feres Sobrinho, integrou apenas as lides preliminares internas do processo, subscrevendo requisição de compra e justificativas para a contratação. Formalmente, a prática dos atos da fase externa do procedimento é de responsabilidade da secretária municipal de administração, senhora Maria Cristina Gameiro e Silva, que firmou a ratificação de dispensa do certame, o termo contratual e seu aditamento. Firmadas essas premissas, passo à análise dos atos em si. Em documento desprovido de data, mas cronologicamente acostado entre a justificativa prévia e a declaração de disponibilidade orçamentária, o diretor de obras compôs cálculos intrincados para orçar em R$ 180.740 o trabalho trimestral de caminhões com carroceria de madeira, com 2 ajudantes, estabelecendo o preço de cada viagem e o número de carregamentos por dia. Passados, no máximo, 2 dias, considerando a última data declinada no processo, a futura contratada Leão e Leão respondeu à pesquisa de preços, ofertando exatamente R$ 181.740 pela coleta de material vegetal pelo prazo de 3 meses. Tais fatos indicam, no mínimo, orquestração de ações entre a administração e a futura contratada, ou fornecimento de informação privilegiada a Leão e Leão, porque não há nenhuma evidência de que o orçamento tenha sido divulgado ou levado ao conhecimento de potenciais interessados em contratar emergencialmente com a municipalidade. A execução do contrato também abriga seus senões.
Na prática, vieram boletins de medição simplificados, informando apenas o número de viagens realizadas, sem declinar a quantidade de material transportado, o modelo, o tamanho do veículo, o local de coleta. Consta que de março a abril foram realizadas 1.562 viagens, de abril a maio 1.118 e de maio a junho 1.863,5 viagens. Cada movimentação ao preço de R$ 50. Não se sabe se tais caminhões estavam com carga completa e em que horário foi feito o descarte. Lembrando que havia na peça orçamentária preços diferenciados para trabalho noturno e em finais de semana. Aliás, convém salientar que o citado valor individual não estava estabelecido em contrato, mas tão somente em planilha de previsão orçamentária. Ademais, foi promovida a majoração contratual no limite máximo de 25% do valor original, sem que isso implicasse qualquer prestação de serviço adicional, bem como sem justificativas prévias exigidas pelo artigo 65 da Lei 8666. Assim, eu voto pela procedência parcial da representação, declaro a irregularidade da dispensa de licitação do contrato, aplico multa à senhora Maria Cristina Gameira Silva no valor correspondente a 200 UFESPs e proponho o encaminhamento da matéria ao conhecimento do Ministério Público do Estado de São Paulo. É um voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Item 54, representação formulada apontando possíveis irregularidades em concorrência da Prefeitura de Jundiaí. A OR3 constatou que a matéria foi, inclusive, objeto de análise na via administrativa com provimento do pleito da representante, o que levou o Ministério Público de Contas a opinar pela perda do objeto da representação, extinguindo-se o processo sem julgamento de mérito. É como voto. Em discussão, votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados, 55 a 57. Dispensa de licitação, contrato, termo aditivo e termo de retificação. Prefeituras de Presidente Prudente, Itu e Itaporanga. Com a instrução, voto pela regularidade. Votos que estão em discussão, votação, aprovados. 58. Tomada de preços, contrato, termo de aditamento, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba com Pratic Serviços Terceirizados. Serviço de roçagem, limpeza às margens do rio Sorocaba. Apenas a TJ em Engenharia foi favorável à aprovação. Todos os demais pareceres são em sentido contrário. Há cláusulas restritivas no edital, como requisição de termo de ciência e notificação, condição de habilitação, comprovação de vínculo em contrariedade à súmula 25, qualificação técnica operacional, embora o próprio contratante tenha admitido que o objeto não era de grande complexidade, sem permissão de somatório de atestados, e o preço foi assente apenas levando em conta os valores do contrato anterior. Matéria não é passível de aprovação, voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 59. Termos de retificação, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto com Albatroz Segurança, prestação de serviço de vigilância, instrução de assessoria técnica e chefia pela regularidade de toda a matéria. SDG entende que o terceiro termo não pode ser aprovado. Na parte incontroversa, realmente não há apontamentos que conduzam à irregularidade. E quanto ao terceiro termo, avalie o seguinte, senhores conselheiros. Há uma cláusula que diz, textualmente, para fins de aplicação do reajuste contratual, adotar-se-á, dentre os indicadores de preço, aquele que apresentar a menor variação percentual. Do conteúdo do termo das justificativas que o embasaram, infere-se que a alteração de valor realizada por meio do termo que ora se discute, fundamentou-se em reequilíbrio econômico-financeiro e não em reajuste. O menor índice para o período foi 0,2556, IGPM da Getúlio Vargas. O percentual utilizado para a modificação do preço foi 3,7255, uma média entre alguns indicadores econômicos do período de março de 2009 a fevereiro de 2010. Não foi comprovada a existência de ônus que não pudesse ser absorvido dentro dos parâmetros fixados no contrato. Apenas se coloca a antecipação da database da categoria como uma área econômica extraordinária e extracontratual, o que não é confirmado pela iterativa jurisprudência dessa Corte, que não a entende desta maneira.
Assim, eu acolho a posição de SDG, voto pela regularidade do segundo termo e pela irregularidade do terceiro, aplicando multas individuais de 160 UFESPs aos responsáveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 60. Pregão presencial, contrato, rescisão unilateral, Prudenco com Ipiranga Asfaltos, fornecimento de asfalto e emulsão asfáltica. A instrução de ATJ é chefia pela regularidade, SDG é pela irregularidade da execução contratual, bem como da rescisão. Eu acompanho a ATJ porque a Prudenco rescindiu unilateralmente o ajuste de forma justificada, a contratada ingressou com ação judicial e, na ação judicial, houve uma homologação de acordo entre as partes. Homologação de acordo é decisão de mérito. É decisão de mérito, transitado e julgado antes da primeira apreciação desta Corte. Matéria não pode ter outro desfecho senão a confirmação daquilo que foi decidido judicialmente. É como voto. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 61. Concorrência e contrato, Prefeitura de Barueri com Basfer Construtora, construção de prédio municipal denominado Espaço Mulher. Instrução é convergente no sentido da regularidade, o meu voto acompanha. Em discussão, votação, aprovado. 62. Dispensa de licitação e contrato, Guarda Municipal de Americana com a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, cartão eletrônico de aquisição de gêneros alimentícios. Matéria recorrente em nossos trabalhos, sempre com julgamentos no sentido da irregularidade. É como voto, aplicando multa de 160 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 63. Termos aditivos a contrato entre a Prefeitura de Caçapava e Comercial João Afonso para aquisição de cestas básicas. Instrução convergente pela irregularidade. A matéria de fundo trata de reequilíbrio econômico-financeiro. Não vieram à instrução elementos comprobatórios de que a oscilação dos produtos da cesta básica ocorreu em condições excepcionais e imprevisíveis, notadamente a ponto de implicar a inviabilidade do fornecimento caso os preços não fossem imediatamente realinhados. Tal variação, ao menos com base no que consta dos autos, não se pode atribuir a ela o critério de excepcionalidade, eis que, como bem asseverou o SDG, decorreu do risco empresarial inerente ao próprio ramo de atividade. Houve 8% de desconto quando do procedimento licitatório, na hora de realinhar os preços, o percentual registre-se ficou bem próximo a isso. Voto pela irregularidade e multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 64. Dispensa de licitação, contrato, termos aditivos, termo de recebimento. Prefeitura de Vargem Grande do Sul com a Caixa Econômica Federal. Prestação de serviços financeiros. Instrução pela irregularidade. A contratação de banco oficial para todas as atividades financeiras da Prefeitura, incluindo a gestão da folha de pagamento. Voto pela irregularidade, tomo conhecimento do termo de recebimento. Em discussão, votação, aprovado. 65. Tomada de preços, contrato, termo aditivo, Prefeitura de Bebedouro com Ponto de Ideias Comunicação, prestação de serviços técnicos de publicidade institucional. Instrução pela irregularidade. Não houve comprovação quanto aos preços praticados e é totalmente impertinente a alegação do responsável no sentido de que em licitação de técnica e preço tal procedimento estaria dispensado. Voto pela irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. Em conjunto 66 e 67, senhora presidente. Perfeitamente. Pregão presencial, ata de registro de preços, que gerou 2 contratos, um dele incidente também um termo de ratificação. Contratante Serviço de Saneamento Básico de Mauá, contratada Oeste Vale Construção e Saneamento. Instrução é pela irregularidade. Há problemas na vistoria, aprazada de forma prejudicial à competição, vistoria obrigatoriamente realizada por engenheiro civil
responsável pelo licitante. Também se demandou a apresentação no registro do crédito dos responsáveis técnicos, só se admitiu se fossem do quadro da empresa, o que viola a súmula 25. As exigências habilitatórias sob o ponto de vista tributário alcançaram tributos alheios à prestação de serviço pretendida. Por tudo isso, eu voto pela irregularidade e aplico multa aos responsáveis de 200 UFESPs. Voto que está em discussão. Votação aprovada. 68. Concorrência, contrato, Prefeitura de Nhandeara, Escamate Seller, Infraestrutura, fornecimento de mão de obra para a construção de unidades habitacionais. Instrução pela irregularidade. Há problemas que não podem ser superados tendo em vista a participação de uma única licitante no certame. São eles a não publicação do edital em jornal de grande circulação, a exigência de realização de visita pelo responsável técnico da empresa, infrações à súmula 30 e 17. Preços também inadequados, julgo irregular a matéria, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão. Votação aprovado. O item 69, eu retiro de pauta com reinclusão automática. É regimental 69 com reinclusão automática. A palavra continua com Vossa Excelência. Para relatar o 70, dispensa de licitação, contrato, com Câmara de Boituva com a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços. Também aqui cartões de aquisição de gêneros alimentícios. Com a instrução, voto pela irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. 71, dispensa de licitação e contrato, bem como execução contratual, Prefeitura de Bauru com a sua empresa de desenvolvimento local, prestação de serviços de gerenciamento de cemitérios, necrópolis, funenciais e jazigos columbários. Instrução pela irregularidade. Pesquisa de preços precária, porque foi pesquisada a partir de cotação apresentada por funcionário da contratada. Já tivemos decisões desta Câmara que não aprovaram esse procedimento. O voto discrimina uma de responsabilidade do eminente conselheiro Dimas Ramalho. Além disso, a falta de discriminação pormenorizada de serviços que compunham os itens com seus custos unitários prejudica a mensuração do objeto de seu valor, dificultando a verificação da adequação do preço orçado e daquele contratado frente aos vigentes do mercado, bem como obstaculizando o eficiente acompanhamento da execução contratual. Voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Com relatórios e votos individualizados, 72 a 74. São as contas de 2012 das câmaras municipais de Pedranópolis, Paulínia e Queluz. Com a instrução, cumpridos todos os aspectos constitucionais legais exigíveis, voto pela regularidade com ressalvas. Votos que estão em discussão. Votação. Aprovados. 75. Contas da Câmara Municipal de Neves Paulista, 2011. Há problemas com a remuneração dos agentes políticos. A fiscalização apontou que os aumentos concedidos aos servidores nos exercícios 2008 e 2010, apesar de não beneficiarem os agentes políticos, foram a eles pagos, sendo o procedimento considerado irregular, consoante decidido nas contas respectivas, com determinação de devolução. Tal situação perdurou exatamente igual no presente exercício. Isso me leva a julgar irregulares as contas, condenar o ordenador de despesa à devolução dos subsídios pagos a maior. Em discussão, votação, aprovado. 76, contas da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 2011. Há pagamentos irregulares de gratificações que causaram prejuízos ao erário e configuram a prática de atos ilegítimos e antieconômicos. Ressalte-se que o que aqui se impugna é a base de cálculo utilizada para pagamento de tais gratificações, e não as gratificações em si, que são regulares. Há legislação local autorizadora, mas os critérios de apuração de pagamento é que são irregulares. São elas a gratificação por serviço especial parlamentar, o próprio adicional por tempo de serviço e a gratificação por assiduidade.
Além disso, apesar de medidas corretivas anunciadas, também ocorreram pagamentos acima do teto a 4 servidores. Essa situação vem ocorrendo desde o exercício de 2009, tendo sido determinada a recomposição do erário já em 2 contas anteriores. Julgo irregulares as contas, determina o presidente da Câmara que providencia a restituição ao horário das quantias pagas indevidamente. Em discussão, votação, aprovado. 77. Agravo contra despacho que aplicou multa de 200 UFES ao prefeito de São Caetano do Sul em face da adoção de providências relativas a julgamento irregular de prestação de contas e recursos repassados ao Centro Esportivo e Recreativo Vila São José no exercício 2008. Conheço do recurso sem preliminar. Em discussão, conhecido. As providências tomadas pelo senhor prefeito somente ocorreram após a publicação da decisão que lhe aplicou multa por inércia. Voto pelo não provimento. Em discussão, votação, aprovado. 78, retiro de pauta retornando ao gabinete. É regimental. 79, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares licitação, contrato e termos aditivos. Sama de Mauá com Capital Vigilância, prestação de serviço de vigilância. Instrução pelo não provimento, conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. Temos aqui estipulação de prova de experiência das licitantes na integralidade dos quantitativos do objeto, contra a súmula 24. E com efeitos concretos, 29 empresas retiraram o edital, 3 apresentaram propostas, apenas uma habilitada. Nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. 80. Recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular a licitação e contrato, aplicando multa de 500 UFES ao responsável, que é o ex-prefeito de Guaratinguetá, recorrente. Matéria teve início a partir de uma representação formulada pela 5ª Promotoria de Justiça da comarca local. Objeto: compra de livros didáticos. Instrução é pelo desprovimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. Apenas, senhores conselheiros, atento ao princípio da proporcionalidade, considerado os gastos da prefeitura, me parece que 500 UFEPs é uma multa extremamente onerosa e pesada. Eu reduzo para 160 UFEPs. Em discussão, votação, aprovado. 81. Recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou ilegais admissões de pessoal no exercício 2007, aplicando multa de 200 UFEPs ao responsável, ex-prefeito de Franco da Rocha. Admissão de pessoal por tempo determinado é o objeto. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. A constatação clara de sucessivas contratações temporárias, o que descaracteriza a excepcionalidade, bem como demonstra a presença do fator previsibilidade. Nada impedia a realização de concurso público. Voto pelo não provimento. Em discussão, votação, aprovado. Para relatar os itens 82 a 105, a palavra do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, em exame pregão presencial e contrato celebrado entre a Prudenco, que é a Companhia Prudentina de Desenvolvimento da Empresa, via a PAV Construção Limitada. O termo de recebimento definitivo reclamado pela TJ foi devidamente acostado aos autos, o que atesta o regular cumprimento do ajuste, dentro do prazo estipulado e sem que fossem aplicadas quaisquer sanções. É assim, nesse sentido, também, as manifestações dos órgãos de fiscalização e técnico dessa pasta, desse órgão. Voto, portanto, pela regularidade do pregão presencial do contrato e do conhecimento do termo de recebimento definitivo. Em discussão, votação, aprovado. O item 83, senhora Presidente, solicito retirada de pauta, votando no gabinete. É regimental. O item 84, o exame concorrência e contrato da Prefeitura de Jacareí e a construtora Camilos, visando a prestação de serviço de manutenção e conservação urbana. A instituição da matéria revelou graves impropriedades, dentre quais destaco a forma utilizada de preço sanitário na licitação no tipo menor preço global, inclusive excluindo da disputa a empresa que ofereceu o preço mais baixo, em ampla dissonância à jurisprudência passível dessa Corte. Além disso, a segunda colocada também foi arbitrariamente desclassificada, ao argumento de que o BDI aplicado inviabilizaria a execução do objeto. Assim, eu voto pela irregularidade da concorrência do contrato, voto ainda pela aplicação de multa responsável, São Dalto Fracioli de Assis,
em importância correspondente a 400 UFESPs. E, após o trânsito julgado, requeiro que cópia dessa decisão seja encaminhada ao Ministério do Estado de São Paulo para providências cabíveis. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Item 85 é concorrência pública em exame e contrato celebrado entre a Prefeitura de Atibaia e a empresa Congresil Engenharia Limitada. Aponto inicialmente que o objeto do certame é extremamente abrangente, incluindo a elaboração de projeto e construção de unidades habitacionais, redes de água e esgoto, rede elétrica, recuperação ambiental, arborização, regularização fundiária, instalações hidrossanitárias e melhorias de unidades habitacionais. Assim sendo, configura-se, no caso, a indevida aglutinação de serviços de naturezas distintas, refletindo inclusive nas condições de qualificação técnica. Quanto ao orçamento elaborado pela administração, consigna preços referentes a junho de 2007, quanto a abertura do certame ocorreu apenas em julho de 2010, ou seja, mais de 3 anos depois. Voto diante disso pela irregularidade da matéria, aplico a multa de 300 UFESP ao responsável, Sr. José Bernardo Denig, e após o trânsito julgado, requeiro que cópia dessa decisão seja encaminhada ao Ministério do Estado de São Paulo. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Agora, senhora presidente, item 86 é dispensa de licitação e contrato entre a Prefeitura de Avaré e a empresa Itaparé Empreendimento de Participações Limitadas, objetivando a locação de imóvel destinado à instalação de microempresa. As razões de defesa apresentadas não foram capazes de regularizar a matéria, visto que não restou devidamente caracterizada a hipótese legal para que a contação direta e análise. Entre outras as falhas apontadas em voto que eu já disponibilizei a Vossas Excelências, também não fez prova de compatibilidade dos preços ajustados com praticados no mercado imobiliário à época. Assim também entendem os órgãos técnicos dessa corte. E a Secretaria Técnica chefia também. Voto pela irregularidade do ato de dispensa, de licitação e do contrato. E aplico multa de 200 UFESP ao senhor Rogério Parquete Urrea, então prefeito municipal da cidade. Em discussão, em votação, aprovado. O item 87 é termo aditivo ao contrato da Prefeitura de Itapetininga e a construtora W Cury Limitada para a construção da escola municipal. Diante das ilegalidades, cumprindo o artigo 57, parágrafo 2º e 61, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93, e além das inexistências de fundamentos para aumento do valor contratual, não há como aprovar os citados instrumentos. No mesmo sentido, manifestarem os órgãos de fiscalização e técnico dessa Corte, assim como o digno Ministério Público de Contas. Voto pela irregularidade dos termos aditivos do exame. Voto ainda pela aplicação de multa ao responsável, senhor Roberto Ramalho Tavares, na importância de 300 UFESPs. E após o trânsito julgado, requeiro que cópia desta decisão seja encaminhada ao Ministério Público para providências alçadas que terem cabíveis. É o voto. Que está em discussão. Votação. Aprovado. Item 88, auto de termo de aditivo ao ajuste firmado da Prefeitura de Estância Turística de Tupã e a empresa Guerino 600 Transporte Limitada. O aumento pretendido no aditamento correspondeu a 43,93 e não a 21,96, como aventado nos autos. E ultrapassou, evidentemente, portanto, o limite dos 25% previsto na Lei de Licitações e Contratos. A situação se agrava mais ainda, na hipótese em comento, porque o aumento efetivado foi mantido nos termos aditivos subsequentes, que inclusive consignaram novos acréscimos, aumentando ainda mais o limite já excedido. Diante disso, pela irregularidade dos termos de análise, voto pela aplicação de multa do Valdemir Gonçalves Lopes, responsável pela assinatura dos termos examinados, em 300 UFESPs. E também requeiro que, uma vez decidido, cópia seja enviada ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Item 89, requeiro retirada, votando no gabinete. É regimental. O item 90, trata-se de termos aditivos ao contrato firmado entre a Prefeitura de Cosmópolis e a empresa Atlon Construções e Corporações Limitada. O procedimento licitatório e o contrato foram julgados devidamente irregulares por essa Corte, aplicando aos instrumentos em tela, portanto, o princípio da sociedade.
Voto pela irregularidade de termos aditivos. Em discussão, votação, aprovado. Requer agora a votação em conjunto dos itens 91 e 93 da pauta. Perfeitamente. Parceria e termo aditivo firmado, o seguinte termo, entre a Prefeitura de Santo André e o Instituto Nova de Estudos e Pesquisa na área de projetos e parcerias sociogovernamentais. Preliminarmente, registra a perda do objeto da apresentação tratada nos autos, uma vez que todos os pontos suscitados no inicial foram objeto de análise e julgamento pelo Pleno. No que se refere à presente matéria, destaco a amplitude e generalidade do objeto do ajuste, assim como a ausência de suporte técnico, qualitativo e quantitativo para embasar os projetos. Além disso, a contratação de entidade de terceiro setor para o gerenciamento do Programa de Saúde SUS não deve, em hipótese alguma, afrontar o inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal e tampouco substituir o ente público na execução majoritária dos mesmos. Incabível, consequentemente, a transferência total das ações de saúde, que vão desde a atenção primária à saúde até a terciária e especializada a entidades privadas, ainda que, em tese, sem fins lucrativos. Por fim, entre outras falhas apresentadas, em voto disponibilizado a Vossas Excelências, aponto que não há nos autos quaisquer informações sobre valores gastos antes e depois da parceria pretendida. Não existe a quantidade de profissionais de saúde necessários, não há custos unitários, não há detalhamento da atual situação de saúde municipal e não há metas a serem atingidas. E não restou comprovada a economicidade da administração pública em detrimento da valorização direta no atendimento à saúde do município. Voto, portanto, pela procedência da representação, tratada nos autos TC 030-708, e por contiguidade pela irregularidade do termo de parceria e análise. E julgo prejudicada a representação, constante do TC 031280, ante a existência prévia decisão dessa Corte de Contas, que julgou matéria idêntica e determina a fiscalização que requisite a prestação de contas relativas ao presente termo de parceria, bem como procede a execução da mesma em autos específicos. E após o trânsito julgado, remete-se cópia da decisão ao senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. É o voto. Voto que está em discussão para discutir o conselheiro Renato Martins Costa. Não é para discutir. O objeto, poucas vezes um objeto tão amplo, digamos assim, mas essa parte me parece até que vale a pena, porque é uma pérola aqui, dentre outras coisas. Né? Suporte técnico especializado à implementação do complexo regulador e ações intersetoriais visando estabelecer diretrizes, normas, rotinas para o desenvolvimento de ações complementares à reorganização técnica e administrativa. Essa nem rolando lero do alto de sua glória. Por favor, a taquigrafia não registre essa última observação. Impressionante essa é. É verdade, senhor conselheiro, senhora presidente, porque, inclusive, além de disponibilizar toda a atuação na área da saúde, nenhum critério, nenhum número, O que foi feito? E nada que possa ser razoavelmente entendido desse contrato, como Vossa Excelência bem asseverou. Lembrou muito bem o grande brasileiro de saudosa memória. Exatamente. A matéria em votação, aprovado. Agora, senhora presidente, peço permissão para relatar em conjunto itens 94 e 96 da pauta. Perfeitamente. Prestação de conta da importância de 5.460.601,64 da Prefeitura de Cajamar à Casa de Saúde Santa Marcelina, 2010. 95, a prestação de contas de recurso público entre a Prefeitura de Marília e diversas entidades. E 96, prestação de contas de recurso público, 2012, originário de convênio entre a Prefeitura de Capão Bonito e Asilo de Mendicidade São Vicente de Paula, Capão Bonito, a Estação Nascer de Novo, e a Comunidade Terapêutica Mãe da Vida. Conforme voto disponibilizado previamente, voto pela regularidade dos itens 94 e 96 da pauta. Votos que estão em discussão, votação, aprovados. Agora, senhora presidente, trata-se da Câmara Municipal de São Lourenço da Serra.
E gostaria de relatar em conjunto item 96, 97 a 100 da pauta. Perfeitamente. Contas anuais de São Lourenço da Serra, 2012. E das prefeituras de Asfalto, Piacatu e Acri, todas de 2012, do exercício. Tendo disponibilizado o voto previamente, e não havendo constatado falhas graves, eu voto pela regularidade, com ressalvas das contas da Câmara de São Lourenço da Serra, e pela emissão de parecer favorável às contas das prefeituras mencionadas. Votos que estão em discussão, votação, aprovado. Agora, contas anuais da Prefeitura Elisiário, 2012. A principal falha refere-se ao item de encargos sociais, a partir da indigitada compensação de débitos tributários, no valor de R$ 279.604,94, junto à Previdência Social. Na presente hipótese, a administração antecipou uma possível decisão administrativa favorável. Contudo, não há homologação da Receita Federal do Brasil. Tampouco decisão judicial transitária julgado autorizando o procedimento, assumindo-se assim o risco de uma prestação incerta, o que não é recomendável. E, infelizmente, senhor conselheiro, senhor procurador, tem ocorrido em muitas prefeituras do Estado de São Paulo e do Brasil. Portanto, nesse contexto, eu entendo, assim como o Ministério Público de Contas, que o fato compromete a totalidade dos demonstrativos de análise. Eu voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais de 2012 da Prefeitura Municipal de Elisiário. Então, voto que está em discussão, votação, aprovado. Para o item 102 da pauta, a pedido de sustentação oral, Dr. Fábio Martins Ramos. Não estando presente, eu retorno a palavra ao conselheiro relator. Senhor presidente, eu peço retirada de pauta com reclusão automática. Então, retirada do item 102 com reclusão automática. Perfeitamente. A palavra continua com o vosso excelência. Item 103, recurso ordinário interposto pelo senhor Afonso Macchione Neto, alegando que o inquérito civil 54/2009, que tratou das irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de Catanduva, das eventuais irregularidades, foi arquivado pela Segunda Poder da Justiça de São José do Rio Preto e remetido ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação de eventual homologação. Recurso em termos dele conheço. Em discussão, conhecido. Mas, no mérito, as razões recursais não foram aptas. Os tribunais de contas estaduais são órgãos de extração constitucional e sua competência originária decorre da expressa previsão. Sobre as alegações pelo recorrente, constitucional do doutor Ministério Público de Contas, os argumentos expostos na promoção do arquivamento do inquérito civil são distintos da motivação da sentença recorrida, embora alicerçada no mesmo panorama fático. Diante do exposto e no mesmo sentido da administração do doutor Ministério Público, voto pelo não provimento de recurso ordinário. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Item 104, recurso ordinário interposto pelo Luiz Antônio Sinel, ex-prefeito de Manduri, em face de sentença que julgou ignorar a de admissão do pessoal. Em preliminar, os pressupostos estão satisfeitos. Eu voto pelo conhecimento do recurso. Em discussão, conhecido. Mas no mérito, as razões recursais, nesse caso, as razões recursais merecem provimento. E assim entende também SDG e, portanto, eu voto pelo provimento do apelo. Em discussão, votação, aprovado. Item 105, recurso ordinário interposto por José Roberto Fumaça, ex-chefe do Executivo de Itatiba, e pela Prefeitura de Itatiba, em fase da sentença que julgou irregular de admissão de pessoal, por tempo determinado. Em preliminar, satisfeitos os demais pressupostos, voto pelo conhecimento dos recursos. Em discussão, conhecido. No mérito, as razões recursais merecem acolhimento, pois ficou provado que houve prévio processo seletivo, além da adoção de medidas voltadas ao saneamento da falha, consistente na criação de cargo efetivo de monitor de informática e também a realização de concurso público para o provimento respectivo. Tanto exposto, e assim como também entende a Secretaria de Diretoria-Geral, eu voto pelo provimento dos apelos. Eu voto. É um voto que está em discussão, votação, aprovado.
Concluída a ordem do dia, eu consulto ao senhor procurador do Ministério Público, Dr. Tiago Pinheiro Lima, se requer vistas ou ciência específica de qualquer um dos processos da pauta do dia. Não, senhora presidente. Então, declaro encerrada a 16ª sessão da primeira Câmara. Boa tarde a todos.